Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha, é muito bom ter você aqui conosco, amém? Sinta-se muito bem, portanto, e vamos ao que interessa. Meus irmãos, para quem viu o vídeo onde eu falo sobre os motivos pelos quais eu sou pré-tribulacionista, aqui vai um complemento. Motivos pelos quais eu não sou pós-tribulacionista. Portanto, fique ligado que tem bastante informações aqui de grande relevância para a nossa fé. Amém? Bom, meus irmãos, argumentos contra o pré-tribulacionismo é o que não falta hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Se você fazer uma busca rápida aqui mesmo nessa ferramenta do YouTube, você vai ver inúmeros motivos pelos quais as pessoas não são pré-tribulacionistas, e alguns até se destacam em relação a isso porque dizem: eu li a Bíblia e deixei de ser pré-tribulacionista. Infelizmente é melhor ler isso do que ser cego, né, irmãos? É melhor ouvir do que ser surdo. Mas vamos manter o foco aqui. Então não faltam aqui argumentações contra o pré-tribulacionismo, né? Seja falácias, seja mentiras mesmo, seja muitas desinformações das pessoas, né? E até mesmo desonestidade intelectual. A gente, quando defende uma posição doutrinária, tem que estar aí aberto a essas coisas, amém? Logicamente, para compor essa apologia ao pré-tribulacionismo ou contra o pós-tribulacionismo, eu analisei, logicamente, muitos destes vídeos, ok? Peguei um punhadão e nós tiramos aí algumas argumentações dessas pessoas, as quais nós passaremos aí, então, a abordar de uma forma apologética e demonstrando que, ao invés de nos fazerem descrer no pré-tribulacionismo, na verdade a maioria dessas proposições pós-tribulacionistas, ao menos a mim, me faz ainda mais crer no pré-tribulacionismo, amém? E eu espero persuadi-lo através desse vídeo a isso também. Portanto, se você não viu ainda meu vídeo Por que sou pré-tribulacionista, eu quero pedir para que você assista assim que possível, ok? Aonde eu explico ali sobre a minha crença, sobre a minha fé e também sobre a minha esperança. E sem mais delonga, vamos à nossa vinheta, são 10 segundinhos apenas. Tempo para você que não é inscrito se inscrever e deixar o seu like para que esse vídeo chegue a outras pessoas, e nós voltamos já já com essas benditas razões pelas quais eu não sou pós-tribulacionista. Voltamos já. Então, em primeiro lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque os textos de Mateus 24, 30 e 31 e Apocalipse 1 e 7, usados pelos pós-tribulacionistas, eles não falam de arrebatamento. Amém? Deixa bem claro isso, eles não falam de arrebatamento. Agora, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 53 e 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, sim, falam de arrebatamento, assim como não falam de segunda vinda. A alegação que se ouve a respeito disso, dentre outras, acho que para sintetizar a voz da alegação, né, dos pós-tribulacionistas, é a sentença: Jesus nunca disse que a sua volta seria secreta. Nós temos que ver a composição bibliológica. Mesmo que Jesus não tenha falado sobre uma vinda secreta, não quer dizer que ele não tenha revelado isso em algum lugar das Escrituras. Afinal de contas, ele é o verbo, ele é a palavra, amém? Bom, primeiro, Jesus não disse muita coisa sobre o arrebatamento, mas deixou certos lampejos, ok? Até mesmo nos textos em apreço. Isso não quer dizer que nós temos que deixar de considerar no campo bibliológico, por exemplo, a iminência pela palavra vigiai. E aí, em primeira instância, você teria que ver o pressuposto do termo e o contexto. E uma segunda instância, teria que ser observada a correlação com os textos que cita a questão da iminência, a questão da vigilância. E o que acontecerá no momento dessas referências, ou o que essas referências visam nos alertar sobre o que, na verdade, né? Então, os acontecimentos relacionados a isso, tá? Apenas um exemplo que eu deixaria para vocês é Apocalipse capítulo 3, verso 3, por exemplo,
Amém? Então está diretamente ligado ao advento de Cristo, ok? Bom, Gerald B. Stanton, no livro Quando a Trombeta Soar, no capítulo 11, na página 213 a 217, vai relatar aí 3 verdades que o termo iminência implica com relação ao arrebatamento. Isso tendo em conta aí, por exemplo, Hebreus 9, 28 e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Segue aí um resumo para você acompanhar. Primeiro ele cita, porque ninguém sabe a hora que Cristo vem, ele pode vir a qualquer momento. Isso é uma realidade até para pós-tribulacionista. Segundo, o arrebatamento é um evento sem sinais, não é anunciado e será surpresa para muitos. Se você olhar Mateus capítulo 25, verso 13, que não é uma continuação direta de Mateus 24, 30 e 31, como é o verso 31 do capítulo 25, né, um acompanhamento aí cronológico. Então Mateus 25, 13 vai falar sobre isso, sobre essa surpresa, ok? E depois disso ele vai salientar ainda que mais nenhum evento claramente profetizado precisa ocorrer antes do arrebatamento, ou isso dataria a hora da vinda de Jesus, conforme Tito 2,13 explicita acerca da bendita esperança. Okay? E Stanton vai desenvolver ainda a sua linha de pensamento com razões pelas quais nós devemos crer que o arrebatamento é iminente. Okay? Ele cita em primeira instância que o arrebatamento é distinto da segunda vinda em gênero, número e grau. Isso nós veremos já já na prática. Okay? Em segundo lugar, ele diz que há uma enorme diferença entre os vocabulários usados para descrever os dois eventos. Ok? E também ele diz que embora o pré-tribulacionismo não seja tradicional na igreja primitiva, como se alega, a iminência é, ok? E tudo isso é uma questão de amadurecimento teológico na linha da história da igreja, ok? Nós vamos ver, por exemplo, Paulo dizendo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então Paulo esperava a vinda de Jesus para os seus dias, ok? Em segunda instância, o arrebatamento foi uma doutrina revelada e sistematizada unicamente por Paulo, ok? Portanto, não faz sentido dizer que Jesus nunca disse que sua volta seria secreta, porque isso foi revelado a Paulo. E Paulo desenvolveu isso dentro de um aspecto soteriológico e escatológico, ok? Por falta de tempo e por uma questão de escopo, eu não vou abordar aqui sobre o ministério paulino, mas eu deixo aqui no ar para vocês que se interessarem eventualmente, que estudem as escrituras e investiguem a vida do apóstolo Paulo, seu chamado, aonde para que Cristo levou a servir na obra de Deus, ok? Vocês vão encontrar aí a soteriologia e a eclesiologia e unindo isso ao ministério paulino, vocês vão descobrir que o arrebatamento foi uma premissa, foi uma prerrogativa dada e revelada por Jesus através única e tão somente dele. Amém? Se você tem dúvidas sobre isso também, tem o meu vídeo sobre cosmovisão apocalíptica, onde nós confrontamos o apocalipse paulino com o apocalipse joanino. Amém? Bom, concluindo, Jesus nunca disse que a sua volta seria secreta, mas também não disse que o arrebatamento seria após a grande tribulação. Isso também é uma grande ilação e mais, vai contra até o conceito acadêmico tradicional pós-tribulacionista. Jesus nunca disse que sua volta seria secreta, mas Paulo se refere ao arrebatamento como um mistério. Isso não se pode negar quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, ok? Como um mistério também é a igreja, né? Conforme Colossenses capítulo 1, verso 17, Efésios 3, 35, como um mistério também é o próprio Cristo, né? Então, são 3 tipos de mistério: Cristo, a igreja, né? E o arrebatamento, ok? E como misteriosa também é a forma como a igreja surgiu no mundo, é de repente, né? Como nós vemos em Atos 2 e 4, e também Romanos capítulo 11, verso de número 24 e 25. Bom, em segundo lugar, por que eu não sou pós-tribulacionista? Bom, no meu entender, porque a má compreensão de 2 Tessalonicenses capítulo 2 força o texto e ignora a história e também a realidade. Como alegação dos pós-tribulacionistas, nós temos aí que a Bíblia diz que a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja acontecerá após a revelação do anticristo. Bom, isso é relativo, ok? E temos aí 2 pontos a considerar.
Sobre isso, o que pode ser dito é, primeiro, em nenhum momento a igreja primitiva foi ensinada ou incentivada a esperar a grande tribulação. Portanto, se não transparece que o arrebatamento acontecerá antes da revelação do anticristo, também não ocorre que a igreja foi aconselhada a esperar grande tribulação. Eu estou falando do período da grande tribulação e não de grandes tribulações, ok? Porque as grandes tribulações que nós passamos, que Paulo diz, né, que são leves e momentâneas, elas não se comparam a um período que a Bíblia chama de grande tribulação, que está em Mateus capítulo 24 e verso 21, consubstanciado inclusive no Antigo Testamento. Eu deixo para você as referências depois aí embaixo no vídeo, ok? Aonde fala que o dia é único em toda a história da humanidade. Portanto, a falta de um acaba sendo justificada pela falta de outro também, ok? Então, são autoexcludentes. Agora, com relação a esse não incentivo dos apóstolos pela igreja esperar pela grande tribulação, cabe aos pós-tribulacionistas o ônus da prova para essa afirmação. Eu, pelo contrário, entendo que as palavras de Paulo eram de consolo e esperança. Tribulações, sim, sempre. Grande tribulação, jamais. É tempo único na história, como eu já disse. Se fosse assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 17, Paulo não incentivaria os irmãos a terem esperança. Esperança para quê? Abre aspas. Esperanças para passar pela grande tribulação ou esperança de ser livre da grande tribulação? Fecha aspas. E bem, nesse caso, se ele cresce em uma grande tribulação para a igreja, se o assunto era morte e arrebatamento, com certeza ele iria incentivar os irmãos a morrer para escapar da grande tribulação e não viver para passar por ela. Contexto, queridos. Nós temos que observar o contexto dentro da lógica. Nesse segundo aspecto, que eu não sou pós-tribulacionista, exatamente porque os pós-tribulacionistas forçam o texto, ignoram a história e também a realidade que ela traz, ok? E em segundo lugar, historicamente, até o século 17, o termo apostasia, usado aí no verso de número 3 do capítulo 2, era traduzido por partida e não por esfriamento na fé. Ou seja, ela era traduzida e não era transliterado, ok? Hoje, o que nós temos hoje aí, apostasia significa apostasia, né? Afastar da fé, ok? Mas antes ela era traduzida. Então foi a partir de 1611 que houve essa transliteração e o saque da tradução de apostasia por partida. Isso por uma guerra ideológica entre a reforma e a contra-reforma. Ok? Os irmãos precisam estudar história para isso. Bom, o Dr. Wayne House nos fornece algumas informações sobre esse assunto. E eu vou citar para você a página 257 do livro Quando a Trombeta Soar, que eu acho que todo pós-tribulacionista deveria ler antes de julgar o pré-tribulacionismo, e tenha certeza que eu faço isso ao ler e ter na minha biblioteca particular textos, obras e assuntos pós-tribulacionistas para poder falar. Então, eu indico também essa obra para os irmãos pós-tribulacionistas. Então acompanhe aí na projeção que em 1384, na Bíblia Wycliffe, a palavra apostasia era definida como partida. 1526, na Bíblia Tyndale, também como partida. 1535, na Coverdale, também. Na Cranmer, também. 1539, a Bíblia dos Calções, de 1576, também definido como partida. 1583, a Bíblia de Beza, também partida. Em 1603, a Bíblia de Genebra, também primeira partida, ok? Depois de 1611 é que essa palavra vai ser transliterada por apostasia, que significa aí abandonar deliberadamente a fé. Portanto, meus irmãos, o que justifica essa troca repentina de uma hora para outra? O historiador vai explicar que antes da Igreja Católica se incomodar, né, o termo era traduzido como partida. Como a reforma foi, de certa forma, perdoe aqui o trocadilho, né, uma partida da Igreja Católica, a Igreja Católica, então, ela troca o termo na King James, né, para abandono, para dizer que na verdade a reforma não partiu da Igreja Católica, mas abandonou a Igreja Católica. Então veja que tem um pressuposto ideológico nisso aí, e é o que as traduções usam hoje. Portanto, é de se questionar, ok? E em último lugar, convém citar aos irmãos também aqui, que não é uma coisa que eu creio, mas há uma ala pré-tribulacionista que acredita que a grande tribulação pode não começar necessariamente imediatamente depois do arrebatamento da igreja, ok? Então tem essa ala que acredita nisso.
Faz sentido? Faz sentido, ok? Não é o que eu acredito, né? Mas faz sentido sim, nós estamos abertos a isso, ok? Assim sendo, o arrebatamento não seria aí, né, a causa primeira, não seria o start aí, né, da grande tribulação, ok? Eu acredito que sim, eu acredito que seja, tá? Mas tem uma ala que acredita que não seja. Bom, resumindo, com tudo isso, o pós-tribulacionismo erra e erra feio. Tá? Primeiro, por desconsiderar a ideia do arrebatamento privativo para a igreja, para cumprimento das promessas a esse respeito. O arrebatamento tem que ser privativo, não diante de todos os olhos. Em segundo, erra por colocar um arrebatamento pós-tribulacionista que não existe no propósito da segunda vinda, ok? Porque a segunda vinda é para mostrar Cristo, que vem para derrotar o anticristo e implementar o seu reino milenial. E em terceiro, o pós-tribulacionismo erra porque incentiva a igreja a passar pela grande tribulação, um conceito totalmente heterodoxo, não é ortodoxo de jeito nenhum. Aí alguém vai falar, bom, mas e os pais da igreja que eram pós-tribulacionistas? É impossível, ok? Impossível que seja. Porque o Apocalipse não foi uma doutrina sistematizada pelos pais. Foi sistematizada depois do século 17, ok? E mesmo assim, se alguém quiser conversar sobre isso, vai ter que explicar para mim por que iminência era a palavra na boca de todos eles, ok? Sendo que o pós-tribulacionismo não acredita na iminência. Eles professavam isso também. Então não pode ser pós-tribulacionista iminente, amém? Então não faz o mínimo sentido. Em terceiro lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque o pós-tribulacionismo força a barra para fazer apologia ao apedeuta, à ignorância, ok? Dentre as alegações, aqui representa a seguinte: não existe nenhum texto que divide a volta de Jesus em dois eventos, o que é uma verdadeira apologia ao apedeuta, ok? Bom, não tem mesmo, ok? O evento é único, não, o evento é um só, tá? Os acontecimentos é que são dois, ok? Acontecimento é diferente de um evento. Eu sempre cito a referência ou a ilustração de um aniversário. O aniversário é um evento, aniversário de 5 anos, aniversário de 10 anos, aonde se tem o começo, meio e fim, onde se tem ali várias partes, né? Chegada, vai comer salgado, vai cumprimentar fulano, vai conversar, depois vai cantar parabéns, vai partir o bolo e depois acaba a festa, né? Então são vários acontecimentos dentro de um evento, ok? Assim também, como aconteceu na primeira vinda de Jesus, é um evento com vários acontecimentos, ok? Esse precedente confere bibliologicamente, amém, irmãos? A primeira vinda de Jesus, que eu acabei de citar aqui, foi um evento de 33 anos de duração e teve vários acontecimentos nele, cruciais, ok? Teve a concepção, o nascimento, a infância, a juventude de Jesus, foi tudo secreto, ok? O batismo, a tentação, o ministério, a morte de Jesus, foi tudo público, ok? A ressurreição, a ascensão de Jesus, foi tudo particular para a igreja, tá bom? Então tem precedentes, sim, ok? Agora analise comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, contrastando com Apocalipse capítulo 19. E me responda a pergunta: quem vem com Jesus nas duas ocasiões? Que claramente são distintas, não são a mesma. E se não é distinta, de onde vão sair os mortos? 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 14. E como eles vêm do céu, Apocalipse 19, se ainda eles não subiram para lá? Como é que eu posso vir do céu se eu nunca fui para o céu? Ok? Portanto, há uma incoerência, há uma apologia à ignorância, né, quando se admite que, na verdade, não existe nenhum texto que divide a volta de Jesus em dois, vou até corrigir, não é eventos, é acontecimentos, porque evento é um só. Ok? Na verdade, o que acontece é que a busca por textos exatos nem sempre valida uma doutrina, ok? Você vai ver aí o pecado original, a trindade, o calvinismo, que é chamado as doutrinas da graça, né? A Bíblia é uma revelação, a Bíblia expressa a vontade de Deus, os planos de Deus, é um livro de conceitos, amém? Contexto bibliológico para tudo isso. Ok? Em quarto lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque o pós-tribulacionismo abusa também da ilação com base em textos soltos. Isso, irmãos, é um pouco desonesto, ok? Dentre as alegações que foram vistas, tem a seguinte: Jesus disse que o arrebatamento seria após a grande tribulação. Engraçado, onde? Onde Jesus disse isso? Eu preciso dessa Bíblia. Eu queria ver onde está essa Bíblia, ok? Porque nós temos em Mateus 24, 31, é a palavra ajuntamento, amém? E não arrebatamento. Nós temos epissunagô.
e não harpazo. Amém? Mas é correlato. Correlato nada. Correlato não é igual, correlato não é a mesma coisa. O contexto é quem define, ok? Episunago significa reunir, ajuntar, ok? E os escolhidos, esses escolhidos não são os crentes, são, já foi falado aqui, né? Judeus, são Israel, amém? Bom, arrebatamento vem de harpados, nós sabemos que é tomar a força, arrancar, agarrar, raptar, ok? Tem nada a ver com reunir e ajuntar, ok? Há algum sentido nisso? Mateus seria igual à igreja de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, Hebreus capítulo 9 e também Hebreus capítulo 12, verso 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? A pergunta inevitável é: onde está escrito em Mateus que Jesus vai levar a igreja para o céu se ele desceu, na verdade, para reinar? Olhem bem a sequência de Mateus 24, 31, que é Mateus 25, 31 e seguinte, que é quando Jesus vem, e depois em Mateus 25 Jesus faz os julgamentos das nações para entrar no milênio. Sinceramente, irmãos, eu acho que até o amilenismo, que seria o juízo final direto, seria mais coerente do que essa visão pós-tribulacionista, que aliás é muito confusa. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, Apocalipse 3 e 10, né? E atenção aos termos aí, ira e também da hora, né? E provar os que habitam sobre a terra, revelam muito bem que a igreja será poupada da ira de Deus e também da grande tribulação. Que a volta gloriosa de Jesus é pós-tribulacionista, não há discordância, nós também cremos. Mas arrebatamento, repito, esse conceito ele confronta a própria literatura acadêmica pós-tribulacionista. Em quinto lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque o pós-tribulacionismo usa o MAL e qualquer semelhança com qualquer palavra que vocês conheçam aí, né, é mera coincidência. É um método alegórico de interpretação. E eles usam isso com critérios indefinidos, usam a bel prazer. E a alegação que se usa, dentre muitas, é que o seguinte: o quinto selo mostra os salvos que foram mortos durante a grande tribulação. Sim, que são salvos, são, mas é a igreja, né? Aí que precisa ser conversado, ok? E a pergunta que eu faço é: onde o texto faz qualquer alusão à igreja nessas referências? Diretamente ou por seus correlatos, que são santos ou eleitos? Aonde esse texto faz menção sobre isso? Os textos inferidos são Apocalipse capítulo 6, verso 9, 7 e 9 também, os quais são certos, são salvos porque haverá salvação na grande tribulação, isso é fato. Mas com certeza não é a igreja arrebatada. E como poderia ser, se Apocalipse capítulo 3, 10, com ênfase no que já foi descrito no tópico 4, e também Apocalipse 4 e 4, onde os 24 anciãos estão prostrados diante do Cordeiro, e eu tenho um vídeo falando quem são os 24 anciãos e a semelhança deles que só combina com a igreja e com mais ninguém, a não ser que se crie, né, uma fantasia para isso. Bom, se isso parece um problema para o pré-tribulacionismo, imagina no pós-tribulacionismo, né, irmãos? Eu não vou nem considerar aqui a alegoria de que salvos é a igreja pré-arrebatamento, ok? E vamos considerar o seguinte: bom, em Apocalipse capítulo 6, verso 9, a igreja está nos céus. Já em Apocalipse capítulo 19, ela está na terra. Isso com base em Apocalipse 1 e 7, Mateus 24. E a pergunta é: o sobe ou desce? Qual dos dois? Né? Tem que escolher um. Em segundo lugar, Apocalipse capítulo 7, verso 9, a pergunta que fica é: quando foi que subiram para o céu? Sendo que eles descem exatamente no capítulo 19. A única coisa que explica é o arrebatamento pré-tribulacionista, ok? Se Jesus ainda não voltou, como é que eles podem estar lá? Se ainda não aconteceu a primeira ressurreição, como alegado no pós-tribulacionismo, então eles não podem estar lá. Se as pessoas não foram glorificadas, como diz 1 Tessalonicenses 4 e também 1 Coríntios capítulo 15, também não poderiam estar lá. E se os 24 anciãos do capítulo 4, verso 4 de Apocalipse são a igreja, como a igreja vai estar diante da própria igreja? Quando Apocalipse capítulo 7, verso 9, que diz que aqueles santos estão diante dos 24 anciãos. Percebe então as complicações hermenêuticas que o alegorismo sempre deixa transparecer quando a gente resolve debruçar seriamente sobre o contexto bibliológico, irmãos? E nesse caso, nem saímos ainda no Apocalipse, ok? Para considerar outros textos da Bíblia. Ficamos só por aqui, ok? Conclusão, essa alegação, na verdade, é um tiro no pé do pós-tribulacionismo, ok? E com certeza é mais favorável ao pré-tribulacionismo do que ao pós-tribulacionismo. Em sexto lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque o pós-tribulacionismo se baseia em termos e não em conceitos.
A Bíblia é um livro de conceitos, de definições, ok? E não necessariamente de termos. Termos você vai buscar num dicionário, vai buscar num livro técnico, ok? Na Bíblia você encontra o conceito que reflete a vontade de Deus para o seu povo, ok? Dentre as alegações que se usam é que Deus permitiu ao dragão lutar contra os santos e vencer. Se você pegar este texto, você pode usar ele até no islamismo, se você chamar os islâmicos de santo, ok? E chamar o dragão de cristianismo. Então não é termos, irmãos, é conceito, ok? Quem é dragão, quem é os santos, ok? E o que acontece nesse contexto. Ok? Então Apocalipse capítulo 13, verso 7 está correto quanto aos termos, ok? Mas isso prova o poder que foi entregue no primeiro selo, ou seja, ao anticristo. Isso fortalece ainda mais o argumento pré-tribulacionista. Uma vez que a igreja é sacada, o poder restritor do Espírito Santo é retirado e o anticristo tem carta branca para agir, isso tende a acontecer com os santos que estiverem na terra. E vai haver santos na terra, vai haver salvação na terra. Afinal de contas, o período da graça continua até a vinda de Jesus em glória. O fato de que ele vence os santos nada prova de que esses santos é a igreja pré-arrebatamento. Prova, pelo contrário, de que há efeito na pregação do evangelho pelos agentes divinos que estarão na grande tribulação. Ou seja, as duas testemunhas, que não são a igreja, os 144 mil, que não são a igreja, e os 3 anjos com o evangelho eterno, que também não representam, não são a igreja. Amém? Conclusão, você considerar o termo santos relativo à igreja em Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 18, você está infringindo uma regra hermenêutica com uma interpretação inventada. O que acontece é que há silêncio sobre a igreja no período tribulacional. Por que isso acontece? Talvez o pós-tribulacionista não saiba explicar, mas os pré-tribulacionistas sabem. Amém? Em sétimo lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque os pós-tribulacionistas se abstêm da conexão bibliológica e da harmonização profética escriturística, ok? Dentre as alegações que se usa, nós temos aqui Jesus disse que os seus escolhidos estariam na grande tribulação. Isso, novamente, pega um termo e sai fora de toda a harmonização profético-escriturística. Sobre isso, sim, ele disse, mas a questão é, quem são os escolhidos? O verso 15, que está conectado com Daniel no capítulo 9, 26, que já exaustivamente citado nesse vídeo, vai responder essa questão. Os escolhidos são os judeus, não a igreja. E não adianta teoria de duas casas para dizer que a igreja é o Israel de Deus. Não tem a mínima base bíblica e isso deturpa várias outras profecias escatológicas que sugerem a reconstrução de Israel, o reerguimento e a salvação do próprio Israel segundo a carne. Bom, o sermão escatológico de Mateus 24, do 1 ao 35, é para Israel, não é para a igreja. Ponto final, irmãos. O efeito colateral do aliancismo e do sistema alegórico de interpretação, que já foi falado aqui, cria uma baita confusão na cabeça do povo, além de inúmeros contratempos e inovações na história da igreja. O fato é que a palavra eleitos é usada tanto para Israel, que é o caso de Mateus 24, como para a igreja e até para anjos, né? Como distinguir um do outro, né? Não é uma questão de termos, irmãos, é uma questão de conceito, ok? E Jesus deixa bem claro um conceito escriturístico baseado em Daniel, que se refere aos judeus, e nem a anjos e nem a igreja. Em oitavo lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque o pós-tribulacionismo comete erros crassos e recorrentes em matéria de compreensão bíblica. Isso texto contra texto. Dentre as alegações que nós vamos usar de exemplo aqui, nós temos o arrebatamento e a ressurreição acontece na última trombeta, de 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e versos 52. Isso é um dos erros mais recorrentes do pós-tribulacionismo. Fica até feio alguém dizer a seguinte frase: eu me tornei pós-tribulacionista porque li a Bíblia. Se você usar um texto desse com alguém que conhece minimamente sobre escatologia, não vai passar vergonha, ele vai dizer que você não leu a Bíblia. Fica só a dica, ok? A última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15 é diferente da última trombeta de Apocalipse capítulo 11, irmãos. Isso é só jogar texto com texto, e eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar no card para você. Se não estiver no card, eu deixo na descrição do vídeo ou até mesmo crio aí um comentário fixado para isso, ok?
A trombeta de Apocalipse 11, ela se dá basicamente no meio da grande tribulação e não no final dela. Se você confrontar textos, então, você vai chegar a essa conclusão. Portanto, eu não vou nem falar nada além disso, está descartada essa possibilidade. Mas aí alguém vai dizer, se a última trombeta é antes da grande tribulação, onde estão as outras? Bom, o que eu posso dizer para você é que quando você chegar no céu, você pergunta para Jesus, ok? Eu não tenho que saber das outras trombetas, porque a Bíblia fala da última. O que me interessa é a última, ok? O plano da revelação de Deus é a última trombeta. As outras não se referem à igreja, ok? Se existe uma que seja antes dela, não se refere à igreja, ok? A questão não é o aviso, e sim o evento. A questão não é a trombeta, a questão é o arrebatamento, irmãos. Eu quero subir, não estou nem aí para as trombetas, ok? Podia ser 300, não tem problema. O fato é que 1 Coríntios fala da última, Apocalipse 11 fala da sétima, ok? Ao falar da sétima, eu sei que existem outras 6, porque foram citadas. Agora, ao falar da última, quer dizer que eu posso considerar 6, 200, 1000 trombetas anteriores. É só uma conjectura, pelo amor, tá, irmãos? É só para mostrar para vocês que a Bíblia dá ênfase à última, que é o que interessa à igreja, ok? A quantidade aqui é irrelevante, gente. Ao contrário de Apocalipse capítulo 11. As duas trombetas são abissalmente diferentes em gênero, número e grau. Nós temos que estar pronto para a última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15 e temos que fugir da sétima trombeta de Apocalipse 11. Amém, irmãos? É o que basta. Então, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? São erros crassos cometidos por pós-tribulacionistas por não comparar texto com texto. Em nono lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque o pós-tribulacionismo parece trabalhar na imperfeição escatológica do pré-tribulacionismo. Em vez de trabalhar na Bíblia, né, vai olhar a falha do outro, ok? E isso é um erro, porque pode ser que o pré-tribulacionismo também não seja a doutrina mais correta. Eu estou cansado de falar para os irmãos nos meus vídeos que a questão de futuro, irmão, nós podemos conjecturar e crer, amém? Cada um tem a sua crença. Se na sua crença você tem a bendita esperança e aguarda Jesus, amém, ok? Mas não se pode trabalhar em cima de uma suposta premissa de outrem. Dentre as alegações, nós temos que o pré-tribulacionismo, segundo eles, trabalha com textos interpretativos e de forma que não há uma afirmação de 2 datas para a vinda de Cristo. Espera aí, agora a coisa fica um pouco mais técnica aqui, né, irmãos? Nós temos que ver o seguinte, a data de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, a data que acontecerá o que está escrito em Hebreus capítulo 9, 28 e outros correlatos, é a mesma data de Apocalipse capítulo 1, verso 7, Mateus 24, verso 30 e 31? Bom, se for a mesma data, tem que ser os mesmíssimos acontecimentos narrados pelos mesmos termos, pelo mesmo conceito. Isso é uma questão de confrontação bíblica. Veja que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4 substancialmente a mesma coisa que ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 em diante, ok? Segundo, isso trata-se de uma revelação de uma profecia. E aí a pergunta, como não seria interpretativo? Será que o pós-tribulacionista não é interpretativo? E mesmo sendo interpretativo segundo os pós-tribulacionistas, na própria escatologia deles, eles ainda interpretam erroneamente, como nós vimos no tópico anterior. O exemplo da última trombeta, né, tá ali, escancarado. É só comparar textos e se chega a um veredito. Ok? Terceiro, bom, se não precisasse interpretar, haveria uma data para o arrebatamento. Se não tem, é porque nós precisamos interpretar o que Deus está dizendo e vigiar segundo a orientação que Jesus nos deixou pela sua volta. Ok? Em quarto e último lugar, o termo iminência já sugere vigilância, já sugere algo que pode acontecer repentinamente. Nós temos esses termos abundantemente relacionados ao arrebatamento. Logicamente que os pós-tribulacionistas não gostam. Agora, as teologias sistemáticas dos pós-tribulacionistas não falam de arrebatamento, mas a primeira coisa que eles fazem é negar a iminência. Por que será? Na verdade, eles tentam descaracterizar a iminência para corroborar a sua escatologia. Amém, irmãos? Portanto, nós estamos lidando aqui com o futuro, já foi falado. Nós não somos eternos, não sabemos do presente, do passado e do futuro ao mesmo tempo. Só nos resta, irmãos, buscar o conhecimento e aceitar por fé. Mas o erro de um também não prova o acerto de outro. Se nós não pudermos aceitar isso, nós estamos fora do raio da revelação divina, ok? E, na verdade, nós não estamos esperando a Cristo, nós estamos querendo aí lutar contra a teologia. Então, essa é uma das premissas fortes pelos quais
mas eu não sou pós-tribulacionista. Em 10º lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque o pós-tribulacionismo apela para falácias a fim de impor a sua escatologia. Ok? Dentre as alegações que nós temos é que o pré-tribulacionismo é uma teologia nova. Diz que nasceu de uma visão de uma menina. E o que eu tenho a dizer é isso mesmo? E o pós-tribulacionismo, ele é tão velho assim? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo não saiba, mas segundo Gerald Bray, né, no livro História da Interpretação Bíblica, ele afirma que esse assunto ficou hibernado até o século XVII, no final dele, ok? E foi basicamente o dispensacionalismo mexer no assunto que a coisa começou a esquentar. Sabia disso? Não sabia não? Pois é, nós não somos tão novos, nós somos tão velhos como a própria escatologia ortodoxa, ok? Alguém vai dizer, mas eu sou pré-milenista histórico, e daí? Né? Se acredita na iminência? Não, se você não acredita na iminência, então você não é tão histórico assim, porque todos os pais da igreja falaram basicamente sobre a iminência. E a respeito dessa menina, talvez você não saiba, mas você sabia que ela era de confissão pós-tribulacionista e não pré-tribulacionista? A menina que teve visão com pré-tribulacionismo era pós-tribulacionista, amém? Interessante nós notarmos, irmãos, que a história que nós estudamos, né, é a ciência que registra os fatos, ok? Aconteceu, foi registrado, virou história, amém? Não se pode apagar mais, ok? Concluindo. Tempo de casa não define ortodoxia, irmãos. O que define ortodoxia é o seu reflexo doutrinário apostólico dentro do biblicismo. Amém? Sabe o que é biblicismo? É o corpo, é o escopo doutrinário bíblico, a revelação de Deus, dentro da canonicidade, ok? É uma pena que as pessoas tenham declinado do pré-tribulacionismo por causa de mentiras. Isso talvez deve dizer um pouco sobre a maturidade espiritual e convicção dessas pessoas que largam uma teologia com base em falácias. Eu não sou pós-tribulacionista porque o pós-tribulacionismo apela à confissão para impor a sua teologia. Confissão não é a palavra de Deus, amém, irmãos? E segundo essa linha de pensamento, dentre as principais alegações que nós temos aí, destacou-se essa. Jesus predisse tudo, entre aspas, em Marcos capítulo 13, verso 23. E nada disse sobre a vinda em 2 fases. Bom, irmão, se você pegar um conceito teológico para tentar jogar ele dentro da Bíblia e achar as palavras exatas, nós vamos ter problema com 90% da teologia. Né? Isso é fato. Mas de fato é verdade. Jesus não disse nada sobre vinda em 2 fases. Olha, vai haver uma vinda em 2 fases, se prepara. Não, Jesus não disse. Mas tudo que Jesus disse aqui não se refere a arrebatamento, mas sim à segunda vinda. E essa segunda vinda não é para a igreja, é para Israel. Talvez aí esteja o grande problema do pós-tribulacionismo. Associar Israel à igreja e usar textos no qual Jesus se refere a um para outro, ok? Isso se refere à confissão aliancista, aonde nós voltamos a ela e ao método de interpretação alegórica. Basta lembrarmos aqui, né, para não nos delongar nesse trecho, que a doutrina do arrebatamento foi uma revelação posterior, foi dada a Paulo. Nós vimos isso lá atrás, no começo do vídeo, no primeiro tópico, ok? Quando fala 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Bom, meus irmãos, conclusão. Tomemos cuidado para não sobrepor a nossa confissão aos escritos bíblicos, irmãos. Aqui não há nada de arrebatamento, é isso que importa. No mais, nós estamos unidos com relação a isso, porque o que se refere à vinda gloriosa de Jesus, nós cremos igualmente. Em 12º lugar, eu não sou pós-tribulacionista, porque falta ao pós-tribulacionismo o senso de discernimento de tempos. Estou falando aqui de cronologia, ok? E a Bíblia, ela estabelece uma cronologia. Entre as alegações que nós temos, destaca-se esta. O que dizer aos irmãos martirizados que tiveram a sua grande tribulação? A ideia dessa pergunta é dizer, por que Jesus livraria a igreja desse momento se não livrou os irmãos? O que nós vamos dizer para eles? Ora, vamos dizer a verdade. Morreram por uma boa causa, morreram pela causa de Cristo, mas estão livres da grande tribulação que irá vir, que é real e bíblica, ok? Tiveram sua grande tribulação. A Bíblia não fala de grande tribulação individual. A Bíblia fala de grande tribulação mundial, num período específico. Né? Já deixei para os irmãos as referências, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, aonde se profetiza sobre isso. E no Antigo Testamento, especial cuidado, porque não é citada a igreja, é citado
Israel somente. A igreja não tem revelação para ela de grande tribulação ou quase nada no Antigo Testamento, ok? Bom, nós temos inúmeros textos que nos afirmam que passaremos por tribulações, e aqui eu não vou citar absolutamente nenhum deles, mas para toda a era da igreja, como eu já disse anteriormente, Paulo denomina essas tribulações como leves e momentâneas. Está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Agora, sobre a grande tribulação, é dito que nunca houve e que nunca haverá. Você encontrará isso no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 12, verso 1, e no Novo Testamento, Mateus 24 e 21. Sendo assim, já parou para pensar que em caso de arrebatamento pós-tribulacionismo, Jesus tem duas igrejas? As dos que morreram e escaparam da grande tribulação e a dos vivos que passarão por ela? É uma questão de visão, irmãos. Amém? Portanto, nós temos que ter senso de cronologia. Amém? Não pequemos nessa área. Em 13º lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque falta ao pós-tribulacionismo o senso de aplicação, ou seja, o senso de lógica, ok? Nas alegações que surgem, algumas se refletem a isso. Não há texto que relate que as bodas do Cordeiro durarão 7 anos. Bom, irmãos, é interessante nós falarmos disso, porque de fato trata-se de um acontecimento paralelo à grande tribulação, num lugar onde o tempo é diferente do tempo que ocorrerá na Terra, e a nossa referência aqui é apenas isso, além da promessa de cear com Cristo, observando aí o contexto judaico das bodas, que duravam aí 7 dias, ok? Como na Bíblia nós temos essa linguagem de dias, de anos, né? E conforme também especialistas do assunto, como Adam Clarke, por exemplo, fala no seu comentário do Apocalipse, ok? Nós não vamos citar aqui. Mas o que isso implica em arrebatamento? O que tem a ver bodas com arrebatamento? Eu entendo que ao invés de estar questionando as bodas do Cordeiro nos céus, eles estão questionando a 70ª semana de Daniel, ok? Porque o que fala de 7 anos, o que tem 7 anos, é exatamente isso, ok? Agora, vamos aplicar uma lógica aqui. Se no pré-tribulacionismo, com 7 anos de, entre aspas, folga, né, não houver bodas, não houver uma festa, não houver uma atividade, quem dirá no pós-tribulacionismo, com todos os acontecimentos, todos acontecendo de uma vez e a igreja nem indo para o céu, onde haverá bodas do Cordeiro. Portanto, essa é uma alegação, na verdade, que só mostra a falta de senso de aplicação da teoria pós-tribulacionista. Em 14º lugar, eu não sou pós-tribulacionista pela mesma alegação do item anterior, ou seja, falta do senso de aplicação, ou falta de lógica, mas usando uma alegação secundária, ok? E a alegação seria essa: Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livrados da fornalha, eles foram livrados na fornalha. Por que Deus livraria a igreja? Nós temos nessa mesma alegação um paralelo, o mesmo argumento usado para a ilustração de Israel no Egito. Deus não tirou Israel do Egito para tratar com o Egito através das 10 pragas, mas tratou com Israel lá dentro, né? Bom, essa é uma questão para o argumento EC, né? Aí você tem que discutir com os originais, né? É de dentro para fora, né? Saindo, ok? E não dentro. O fato é que, vamos olhar então essas duas alegações e, em primeiro lugar, argumentar. Jesus tem poder para livrar dentro da fornalha, afinal ele é o 4º homem da fornalha, e também tem poder para livrar dentro da grande tribulação. Só que a questão é que ele não o fará, porque isso está explícito, ok? Ele não é homem para que minta. Apocalipse capítulo 3, verso 10, com a preposição ek, né, vai nos dizer que vai livrar da hora e não na hora, ok? Por mais torções que se faça a respeito disso, o fato é que Jesus está dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação como os habitantes da terra passarão, amém? Aproveitando isso, eu tenho também um vídeo sobre isso, onde eu contra-argumento a ideia de LED no livro Esperança Abençoada, sobre Apocalipse capítulo 3, verso 10. Em segundo lugar, o argumento contra a preposição ek é pura ilação. Os melhores léxicos em grego, né, desmentem aí isso facilmente. E a igreja não esteve antes em grande tribulação, ou essa grande tribulação, de forma que também não estará na grande tribulação. Esse ensinamento é heterodoxo na igreja primitiva. A igreja nunca foi ensinada sobre como proceder na grande tribulação. Sempre houve uma esperança de ser livre dela. Inclusive, Paulo se coloca também entre os que vão ser livres da ira, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, onde diz que nos livra da ira vindoura. Okay? Terceiro, Sadraque, Mesaque e Abednego não são citados por Jesus,
Noé e Ló são. Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Israel, não. Jesus deve ter tido algum motivo para não citar Sadraque, Mesaque e Abednego ou Israel no Egito no seu sermão profético. Amém? E o motivo provavelmente seria que o conceito desses dois grupos não se aplicava à mensagem de Jesus. Por isso, Jesus não citou. Se aplicasse como aplicou de Noé e de Ló, Jesus teria citado. Se Jesus não citou, é porque não serve para o tempo da tribulação. Amém, irmãos? Em quarto lugar, eu vou citar Norman Geisler para dizer que tribulações foram impostas à igreja por homens ímpios com a ideia de querer fazê-los desistir de Cristo, mas a grande tribulação será imposta aos homens ímpios pelo próprio Cristo com a ideia de trazer juízo de Deus sobre eles. Okay? Assim, há uma abissal diferença em gênero, número e grau entre tribulações e grande tribulação. Ok? Em 15º lugar, eu não sou pós-tribulacionista porque o pós-tribulacionismo manipula, simplesmente, irmãos, simples assim. Eles manipulam conceitos bíblicos e textos sem critério biblicista, ok? Dentre as alegações que há, nós temos que arrebatamento só na primeira ressurreição, e a ressurreição é só no pós-tribulacionismo, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 5 e verso 6. É mesmo? Então, para o pós-tribulacionismo haverá apenas uma única ressurreição? A primeira, nesse caso, seria a única? Vocês notam como há uma manipulação de textos e termos apenas para justificar uma teologia? Na verdade, eu tenho um vídeo sobre isso, onde explico exatamente o que significa o termo primeira ressurreição. Dê uma conferida lá, vou deixar no card, ou na inscrição, ou até mesmo em um comentário para vocês aí, ok? Primeiro, note que no versículo 6 de Apocalipse capítulo 20, há não somente pessoas da grande tribulação, mas blocos de pessoas. Primeira e segunda ressurreição, ok? Que são os outros mortos. Parece-nos claro que os mortos que não reviveram são desde Adão até o juízo final? Bom, da mesma forma, a primeira ressurreição é um blocão de salvos que compõem a igreja de todos os tempos. Logo, não estamos falando de um acontecimento, e sim de um evento, irmãos. É evento. Se é a igreja e se é um evento, ele tem duração de acordo com a era da graça, amém? Aí você vai pegar a era da graça e ver até onde ela vai, ok? Isso nos leva ao ponto 2, que é exatamente a característica da primeira ressurreição, que é a glorificação do corpo. Sendo assim, na era da graça e com a glorificação do corpo, excluindo-se a igreja pré-tribulacionista, ainda nós temos neste blocão da primeira ressurreição. Primeiro, Cristo foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Segundo, as duas testemunhas, ok? Que ressuscitarão na metade da grande tribulação, de acordo com Apocalipse 11. Terceiro, os 144 mil que são vistos ressuscitados em Apocalipse capítulo 14. E também os crentes que chegarão até depois da grande tribulação. Agora, voltemos lá, né? A pergunta primária que eu fiz aqui, se para o pós-tribulacionismo é apenas uma ressurreição. Se é um acontecimento único, e se primeiro aqui, no caso, significa a única ressurreição, então quem vai ficar com essa vaga? Quem vai ficar com essa primeira ressurreição? Porque nós temos aí 5 candidatos, basicamente. Eu creio que Jesus já tenha preenchido essa vaga, porque foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Então ninguém mais ressuscita. Portanto, os irmãos veem que realmente não tem como a primeira ressurreição ser um único acontecimento dentro de um evento. Amém? São vários acontecimentos dentro de um evento e é pressuposto bíblico. Já vista que graça também é a mesma coisa, né? A vinda, a volta de Jesus também é um evento, amém? E nós temos pressuposto bíblico para isso. Em 16º lugar, eu não sou pós-tribulacionista, porque o pós-tribulacionismo é seletivo para contextos e evidências que não lhes interessa. Isso nos fala sobre a sua desonestidade intelectual. A alegação que eles usam, pela qual falarei, é que Paulo fala de um só retorno, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E aí nós voltamos, né? O fato é que Jesus também fala de um só retorno, né? João também fala de um só retorno em Apocalipse capítulo 1 e 7. Né? Nenhum pré-tribulacionista, eu creio, que tenha negado isso, ok? Alguém falou em 2 retornos aqui nesse vídeo? Que eu saiba, não. Isso é um espantalho pós-tribulacionista, não pré-tribulacionista, ok? A questão é,
Paulo fala de um só arrebatamento também. E esse arrebatamento não é pós-tribulacionista em absolutamente nada. Bom, Jesus anunciou uma vinda particular à igreja em João 14, do verso 1 ao verso 3. E aí, estamos falando de quê? Uma vez que no pós-tribulacionismo não tem arrebatamento por uma questão não somente lógica, mas também bibliológica e até cronológica, eu só posso entender que se tratam de dois acontecimentos que perfazem o evento. É o que eu estou falando neste vídeo por quase todos os tópicos. E esse evento durará 7 anos. Ah, mas é muito tempo, 7 anos entre uma vinda e outra. Ah, é? Bom, a primeira vinda durou cerca de 33 anos. A lei durou cerca de 1440 anos. A questão é, o dia do Senhor, a segunda vinda, é um evento que não tem hora para começar. Esse é o ponto, irmãos. O start desse evento, segundo eu creio, segundo a Bíblia me mostra, é exatamente um evento que não tem hora para começar, ou seja, o arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 são um interlúdio entre o hoje, que nós estamos vivendo, que reflete Apocalipse capítulo 2 e 3, e o amanhã, que reflete Apocalipse capítulo 6 e seguinte. E que acontecimento seria esse? Bom, se um sistema teológico não compreende minimamente isso, a sua estrutura provavelmente esteja muito comprometida, ok? É conceito, irmãos. A Bíblia é um livro de conceitos. Ela não é dicionário, não é um livro de consultas. Ela expressa os planos e a vontade de Deus dentro de um conceito. Se não entendemos isso, ou se aplicarmos isso mal, nós vamos nos contradizer logo mais adiante. Em segundo lugar, o que voga de tudo isso? É a relação do arrebatamento igreja, é a relação do arrebatamento segunda vinda, ou particularidades, né, como nós vemos aí em vários textos que se confrontam com outros e que nós sabemos que a Bíblia é harmônica e eles têm que se complementarem, ok? Vejamos o que significa Colossenses capítulo 3, verso 4. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, está falando aqui da manifestação da segunda vinda visível, ao final da grande tribulação, então vós também vos manifestareis com ele em glória. A pergunta que fica aqui é a seguinte: se nós contrastarmos essas referências com as referências que nós já vimos aqui, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, João 14, Hebreus capítulo 9, 28, e também as pós-tribulacionistas, como Mateus 24, 31, Apocalipse 1 e 7, em qual delas essa afirmação paulina vai se apoiar? Logicamente, irmãos, que só pode ser no pré-tribulacionismo. Por quê? Porque Paulo diz que nós nos manifestaremos juntamente com Cristo. É o que nos diz aí Apocalipse capítulo 17, é o que nos diz Apocalipse capítulo 19, que nós viremos com Cristo dos céus. Amém? E não segundo o pós-tribulacionismo, pois senão Paulo teria que falar de outra forma. Cristo manifesta e então nós veremos Cristo manifestado, alguma coisa desse tipo. Não tem como nós estarmos na terra e nos manifestarmos junto com Cristo. Amém? Nós nos manifestaremos em glória, já glorificados. Amém, irmãos? Coisa que não pode acontecer no pós-tribulacionismo. Amém? Bom, já vamos encaminhando para o final desta apologia. Mas antes disso, eu quero deixar aqui para vocês o 17º motivo pelo qual eu não sou pós-tribulacionista. E é por quê? Porque a linha de pensamento pós-tribulacionista é, em certos momentos, um tanto quanto, entre aspas, ingênua. E aqui não há nada pessoal, pelo amor de Deus, me entenda que eu estou simplesmente discutindo ideias e não sobre pessoas, ok? Mas, dentre muitas alegações que podem demonstrar essa ingenuidade, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Se pergunta por parte de pós-tribulacionistas o seguinte: se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, a quem o anticristo vai perseguir com base em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 4? Bom, eles querem alegar com isso que o anticristo tem necessariamente que perseguir a igreja. Bom, primeiro, irmãos, aonde está escrito na Bíblia que o anticristo vai perseguir a igreja? Vou deixar a pergunta aqui de novo registrada, repetida. Aonde está na Bíblia escrito que o anticristo vai perseguir a igreja? A igreja. Se você encontrou esse versículo em algum lugar das escrituras, deixe nos comentários para eu poder ver. No entanto, eu quero resposta para a pergunta e não para o que se acha que é.
Senão eu vou continuar acreditando na ingenuidade pós-tribulacionista em julgar a partir de termos e não a partir dos fatos. Só um exemplo aqui, você pegar a palavra, o termo santos, e projetar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento sendo igreja, é de uma ingenuidade muito grande, porque no Antigo Testamento não tem nada sobre igreja, e ao mesmo tempo no Novo Testamento nem tudo que são santos se refere à igreja, amém? Isso está bem claro em tópicos anteriores. Bom, segundo, a referência usada na alegação pós-tribulacionista de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, na verdade é mais claro ainda do que o pós-tribulacionismo pode ou consegue enxergar, o que é hilário. Quando nós olhamos, por exemplo, para este texto, ele vai nos dizer a seguinte expressão: quem é o qual? O anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, ok? De forma que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que ele vai querer parecer Deus, que ele se assentará como Deus no templo de Deus, isso nós sabemos. Mas quando o apóstolo Paulo fala que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, não está se referindo à igreja, e sim a exatamente o que o texto está dizendo, ou seja, tudo o que se chama Deus ou se adora. Sendo assim, o mínimo de conhecimento apocalíptico revelará que o sistema babilônico que vai levantar o anticristo, ele é exclusivista e não tolerará não só cristãos, mas não tolerará quaisquer tipos de concorrência, seja política ou seja religiosa. Isto é, nós temos aqui um caso de ingenuidade ao não considerar todo o contexto profético que envolve esse cenário da grande tribulação que está fartamente relacionado nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Por fim, nós podemos alegar com base nas duas premissas e podemos alegar até tranquilamente que o anticristo vai perseguir sim, e muita gente. Primeiro, vai perseguir os crentes da tribulação. Apocalipse capítulo 6, verso 7. Não é a igreja, é os crentes da tribulação. Segundo, ele vai perseguir a Israel. Zacarias 14 fala sobre isso, Daniel capítulo 9 fala sobre isso, Mateus 24 fala sobre isso, etc. Ele vai perseguir também, em terceiro lugar, as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11 fala sobre isso. Em quarto lugar, ele vai perseguir também os próprios dissidentes da coalizão que vai levantar o anticristo. Se você ler Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, só para citar assim por cima o livro de Daniel, e também Apocalipse capítulo 13, você vai encontrar isso, que o reino do anticristo vai ser um reino de muita disputa e de muita confusão desde o seu nascedouro, desde o seu início. Ok, meus irmãos? Portanto, concluindo, talvez a maior ingenuidade da hermenêutica pós-tribulacionista seja o fato de considerar que, para Deus tratar com a humanidade e com Israel, quer queira ou quer não, porque está escrito que isso vai acontecer, a igreja que já foi julgada na cruz, a igreja cuja ira desviada por Cristo está amplamente escancarada nas Escrituras, a mesma igreja deverá estar na terra nessa ocasião. Na verdade, se isso fosse verdade, eu diria para todos os crentes: bem-aventurados os que já morreram em Cristo. Amém, irmãos? Porque não passariam por essa grande tribulação. Não faz o mínimo sentido. Amém, meus irmãos? Portanto, fica aí esses 17 motivos pelos quais eu não sou pós-tribulacionista. Bem, meus irmãos, aí estão os motivos pelos quais eu não sou pós-tribulacionista. É bem verdade, tem outros e muitos outros, mas nós selecionamos aí os que estavam mais à mão, mais fáceis para gravar, em tempos que nós estamos numa correria danada e não está nos sobrando muito tempo para dispor de material para vocês aqui. Amém? O que nós precisamos sempre considerar, e que parece que nossos irmãos pós-tribulacionistas às vezes não consideram, né? É que nós estamos tratando do futuro, meus irmãos. Amém? Futuro é especulação e fé. Amém? Nós cremos numa determinada coisa e especulamos a partir daquilo. Amém? Se é futuro, está reservado para nós. Deus sabe, nós não sabemos. Portanto, desde que com o amparo bíblico, escriturístico, dentro dos pormenores bibliológicos, vamos dizer assim, não há problema nenhum em especular coisas que nós vimos aqui que não preenchem esses requisitos, não é verdade? Por isso, a minha fé na vinda iminente, na vinda pré-tribulacional de Jesus ainda é mais fortificada a partir destas
considerações. Precisamos considerar ainda, irmãos, a evolução doutrinária das Escrituras. E ao estudo escatológico foi aí reservado século 17 em diante. Amém? Portanto, não é uma doutrina sistematizada no começo da igreja. A progressividade da revelação, ela permite que essas informações vão se adequando de acordo com o calendário profético, com a análise profética, com os acontecimentos que são contextuais, aquilo que a Bíblia anteviu, amém? Então elas vão se moldando. Por isso há espaço para essa teorização escatológica, chamamos assim, desde que tenha fundamentação, inclusive e sobretudo bíblica. Amém, meus irmãos? Para concluir esse vídeo, eu gostaria de salientar que não é sobre o tempo, não é sobre uma tradição da história eclesiástica, basicamente. É sobre a coerência bíblica. E tudo que foi abordado aqui, logicamente, foi levado em consideração a coerência escriturística, ao aspecto bibliológico que a gente sempre bate na tecla. Amém? Você gostou desse vídeo? Se você gostou, nos ajude. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe também o seu like aqui embaixo para ajudar que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Amém? Se você tem algum comentário a fazer, deixe aí no campo dos comentários, como de costume. E a gente, assim que possível, estará respondendo para vocês. No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.